A revista Veja, que está circulando, eu sei que muitos de vocês não querem nem ouvir falar na Veja, mas eu, por dever de ofício, preciso ler a Veja, enfim, ler todo mundo aí, né? A revista Veja dessa semana diz assim, ó, uma reportagem de capa: ditadura com eleição. Ditadura com eleição. E a revista Veja pergunta: nós corremos esse risco de irmos para uma ditadura através da eleição? Eu li atentamente essa reportagem aqui. Eles fazem comparações com o que aconteceu na Venezuela, na Rússia, na Polônia, na Hungria, nas Filipinas, né, onde ocorreram eleições e os presidentes são praticamente ditadores, né, como o caso do Putin ali na Rússia. E pergunta se nós corremos esse risco aqui no Brasil. Vocês acham que nós corremos esse risco aqui no Brasil? Pois nesse final de semana foram realizadas as convenções de partidos que acabaram apresentando 14 candidatos a presidente da República. É um número recorde. 14 candidatos. Acho que nós vamos chegar a 13 até, porque o Partido Comunista do Brasil lançou a candidatura de Manuela Dávila e não lançou a candidatura de Manuela Dávila, né? Essa tragicomédia que o chefe da facção criminosa que está preso, aliás, o Lula, como todo chefe de facção criminosa que se preze, ele manda na quadrilha desde dentro da cadeia. Bom, o que o chefe da facção criminosa que está preso como corrupto em Curitiba decidiu? Decidiu o seguinte: olha, nós vamos colocar o Fernando Haddad como candidato a vice-presidente da minha chapa. E foi o que o PT fez neste final de semana. Se o Tribunal Superior Eleitoral impugnar a chapa, se a Justiça Eleitoral impugnar a chapa, o Fernando Haddad é catapultado imediatamente para ser o poste do Lula, né? Como a Dilma, o poste do Lula, e será candidato a presidente. E nesse caso, então, aí sim, o PCdoB abre mão da candidatura presidencial da Manuela e a Manuela passa a ser vice do Fernando Haddad, né? Esse é o desenho. Esse é o desenho da coisa, né? Isso que foi desenhado desde os calabouços de Curitiba, onde está o líder corrupto Lula da Silva, que está deitando e rolando aí nessas eleições junto às esquerdas. As esquerdas estão, no Brasil, submetidas aos desígnios de um preso como corrupto, né? É isso que está acontecendo. Bom, corremos riscos de enfrentarmos uma ditadura através da eleição? É possível. É possível. O Lula só não emplacou uma ditadura no Brasil daquele estilo do Putin porque foi desmontado o esquema do mensalão primeiro e depois o esquema da Lava Jato. Não tivesse desmontado e o PT estaria no poder até agora, não teria saído do poder, de jeito nenhum. E aí ficava parecido com o Putin na Rússia. O Putin, uma hora ele é presidente, outra hora ele é primeiro-ministro. Quer dizer, quando ele não é presidente, ele elege um poste, aí vira primeiro-ministro, aí é uma ditadura perfeita, né? Essa aí é uma ditadura perfeita. Ou faz como Maduro na Venezuela, né? Simplesmente faz como Maduro na Venezuela. Reeleições ad infinitum. Enfim, nós já corremos esse risco aqui, né? Isso foi desmontado. A ditadura era para durar 1000 anos, né? Mas isso não aconteceu, felizmente, né? Pode acontecer de novo? Eu acho que pode acontecer de novo. Pela esquerda? Sim, acho que pela esquerda, mas acho que também pela direita. Eu explico. Pela esquerda, se o Fernando Haddad vencer as eleições, o PT, coisa que eu acho absolutamente improvável, eles vão tentar emplacar de novo isso aí, né? Esse esquema deles, né? Bota o poste, depois solta o Lula e depois... É isso aí, né? E pela direita, né? Eu já me explico também. Ora, é claro que
Isso pode ocorrer, por exemplo, no caso da vitória do Bolsonaro, que eu acho muito provável, a vitória do Bolsonaro, né? Que nesse final de semana teve como companheiro de chapa o general Hamilton Mourão. Aliás, o general Mourão estava, agora estou falando com vocês aqui, segunda-feira, dia 6 de agosto. Dia 6 de agosto, são 15 horas. O general Mourão ainda há pouco almoçou ali na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, falou para o empresário de Caxias do Sul, né? À noite vai estar com Bolsonaro, em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Os dois vão estar lá, de noite, em dois eventos. Um da Voz do Campo, que reúne o agro, né? E outro, uma reunião de 1000 pastores da Assembleia de Deus. Então, segunda-feira é dia de Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, por que eu estou dizendo que a Veja pode ter razão aqui em relação ao risco, né? O PT eu já falei, e ao Bolsonaro. Bom, quem está querendo votar no Bolsonaro é porque está querendo virar a mesa, evidentemente, já não aguenta mais. Não só essa corrupção aí, não aguenta mais essa corrupção. Né? E é capaz de identificar o eleitor exatamente quem são os candidatos que de uma ou de outra forma estão ligados à corrupção, ou com corruptos. E desejosos de, se eleitos, passar uma régua em cima de tudo isso aí. Né? Liberta todo mundo, inclusive o Lula. Então, o que sobra aí? Sobra pouca coisa aí. O Amoedo, o Álvaro Dias, o Bolsonaro, mas de todos eles, com certeza, quem mais está explicitando essa virada de mesa é o Bolsonaro. Porque não se trata apenas de dar um combate à corrupção. O que se quer aqui no Brasil é que se restabeleçam também os princípios da autoridade e da moralidade, não apenas pública, mas inclusive particular, na sociedade e nas famílias. É isso que se quer. É isso que o Bolsonaro está dizendo e está deixando perplexo, como deixou na semana passada os jornalistas despreparados, aparelhados, no início da semana na TV Cultura e no fim de semana na Globo, né, com aquele espetáculo patético da Miriam Leitão, no final daquela entrevista-debate lá, parecendo que estava numa mesa espírita ali, nos copos, ouvindo o fantasma de Roberto Marinho ditar para ela uma nota absolutamente estapafúrdia, desnecessária, sem sequer dar o direito de réplica para o Bolsonaro. Né? Então é tudo isso aí, olha aqui, ó, é acabar com a corrupção, é restabelecer os princípios da autoridade, da moralidade pública e privada na sociedade e nas famílias, né? E com isso, inclusive, estabelecer um clima capaz de manter a segurança para que esse país volte a crescer do ponto de vista econômico, de maneira sustentável, acelerada e forte. Ora, quem for eleito aí, desses três que eu citei aí, o Amoedo, o Álvaro Dias, o Bolsonaro, nenhum dos três terá com certeza a maioria no Congresso para poder governar. Mas dos três, o que certamente menos disposição para fazer acordo com os bandidos é o Bolsonaro. E aí, meus caros, a profecia da Veja pode acontecer. E por que não? E que saída haverá? As rãs querem alguém que faça o que tem que fazer. Como diria o Collor, duela a quem duela. Esse é o jogo.